Olá, tem aluno aí? Esse vídeo é a correção das atividades do Plano de Estudo Tutorado, volume 5, segunda semana do quarto ano de língua portuguesa. Eu vou deixar essa capa aqui lá no meu Instagram com a lista de todos os links que você vai precisar para essa semana. Se você é professor ou professora, eu vou te convidar a estudar a BNCC comigo, aprimorar sua prática pedagógica, fazer as melhores aulas que os seus alunos podem fazer, podem ter. Lá no curso de BNCC, a gente tem passo a passo de plano de aula, tem uma leitura da BNCC para entender na prática como é que ela funciona e grupo exclusivo onde eu tiro suas dúvidas pessoalmente. O link do curso está aqui na descrição desse vídeo. E meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 13 anos na rede pública do estado de Minas Gerais e você me encontra nas redes sociais pelo meu nome mesmo. Bom, vamos lá. Atividades. Atividade 1. Veja a tirinha do Papa Capim. Escreva uma história bem bacana, prestando atenção na escrita das palavras e na pontuação. Então, pessoal, veja só. Nós temos aqui a tirinha do Papa Capim, contada em alguns quadros, e ela não tem falas, não tem balões. Tem só um balão de pensamento onde nem tem escrita, né? Tem uma imagem. Bom, o que é que nós vamos prestar atenção para começar? A voz do narrador é uma voz que conta a história. Na imagem, na tirinha, na HQ, na tirinha, a gente não tem narrador porque não precisa. Porque aqui você vê o que está acontecendo, você vê o que ele está pensando e o que ele está fazendo. Então, não tem necessidade de um narrador te contando essas coisas, ok? Como você vai escrever a história, você vai precisar colocar um narrador nessa história. Por quê? Porque você não vai desenhá-la de novo. E quem vai ler a sua história não vai adivinhar o que está desenhado. Então, nós precisamos de um narrador, tá? Nós vamos escrever como um narrador. O narrador pode contar a história em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Em primeira pessoa, ele participa da narrativa e ele vai dizer eu, nós, contar a história do ponto de vista dele. Em terceira pessoa, ele vai dizer ele, ela, eles, elas. Ele não participa, ele só observa. Como aqui nós temos dois personagens identificados e nós não estamos na história, eu não estou sentadinha aqui do lado do Papa Capim, eu não sou o Papa Capim, eu não sou o outro índio. Eu vou contar a história, você vai contar a história em terceira pessoa. Quando você diz, por exemplo, o Papa Capim estava observando, ele resolveu fazer. Então, você está contando em terceira pessoa, ok? Tudo bem. Isso está entendido, né? A nossa história vai ser contada em terceira pessoa. Depois, veja só. Ao recontar uma história em quadrinhos, o narrador deve descrever as cenas e introduzir as falas. Veja só, pessoal, aqui nós não temos falas, mas você vai precisar descrever as cenas. Como assim, professora? Dizer tudo o que você vê aqui. O Papa Capim estava observando um índio em sua canoa. Isso aqui é uma sugestão, ok? E como eu já disse, eu não vou escrever porque o objetivo não é que você copie a história de alguém. Vou só te dar algumas dicas, tudo bem? Bom, olha só. Papa Capim estava observando a lagoa. Olha a expressão dele. Triste, porque ele estava observando, né, à tarde ou de manhã, não sei, vendo um índio em sua canoa, triste por não poder navegar também. De repente, ele estava sentado em um tronco. De repente, ele percebeu que o mesmo tronco que o tronco que ele estava sentado era semelhante à canoa que ele estava vendo. Então, ele correu, né, para a oca dele lá e foi buscar os acessórios para navegar. Por quê? Porque ele já tinha encontrado uma canoa para ele. Você não vai escrever exatamente assim, você vai escrever a história de uma forma que quem vai ler precisa entender.
E você também pode dividir a sua história em parágrafos. Como é que você pode dividir sua história em parágrafos? Você pode usar os quadros para dividi-la em parágrafos. Esses 2 quadros podem ser frases no mesmo parágrafo. Mas aqui, olha, primeiro você descreve a cena, depois você conta da ideia que ele teve e do que ele fez. Entendeu? Isso aqui vai ser a sua história. Quando a gente faz uma narrativa, as pessoas dizem que ela precisa ter começo, meio e fim, ou introdução, desenvolvimento e conclusão. É importante que você diga quando, onde, o que aconteceu, com quem aconteceu, lá no primeiro parágrafo. Então, você vai dizer do Papa Capim, do que ele estava observando, de onde ele estava. Aí, lá na história, toda história precisa de um problema, um conflito gerador da história. Qual que é o problema do Papa Capim? Ele está triste porque ele não tem uma canoa. E ele está ali, né, observando com tristeza aquele índio lá na canoa dele. Aí o que acontece? Ele tem uma ideia, então ele corre e resolve o seu problema. Então você tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, tá? E um desfecho da história. Agora é só você escrever. Eu acredito que você vai gastar mais do que essas linhas aqui para escrever essa história. Sugiro que você faça no seu caderno, assim você não vai ter um limite de espaço e vai poder escrever melhor. Eu espero que os vídeos estejam ajudando você. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Como eu já disse, eu vou deixar essa capa lá no meu Instagram para que você possa encontrar tudo o que precisa para essa semana, sem perder tempo, sem dificuldade. Um grande beijo e até a próxima!